Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui comigo, professor Rômulo Gouveia. E hoje a gente vai para um assunto bem interessante que é a parte de orçamento público, tá legal? A parte de orçamento público ela é um assunto recente que começou a ser cobrado em provas da área bancária, tá bom? Mas também não é um assunto que foi muito utilizado em provas. Basicamente, eu ainda não encontrei, desde que ela foi lançada, basicamente alguma questão referente ao tema para a área bancária. Tá legal? Mas a gente tem que estar preparado para tudo, a gente tem que estudar tudo mesmo, para que caso esse assunto possa começar a ser usado na área bancária, a gente tenha ciência e saiba o que responder. Tá legal? Beleza? Então se prepara para essa aula que eu tenho certeza absoluta, ela vai te ajudar muito também em algum momento, tá bom? Então separa tudo aí, desliga o celular, deixa tudo organizado e vem comigo. Deixa eu me colocar aqui do ladinho da sua tela. Bom, galera, olha só. Primeira coisa que a gente tem que entender é a figura do orçamento público, né? O orçamento público, ele nada mais é do que um instrumento, né? Ele é um instrumento justamente para que a gente possa planejar como é que vai ser utilizado o dinheiro arrecadado pelo governo, tá bom? Então, o governo ele tem uma série de fontes de receita, uma delas são a figura dos impostos, das taxas, das contribuições e outras formas de receita, e a gente precisa, através do orçamento, basicamente encontrar uma forma de organizar isso melhor. Como é que eu vou gastar, em que eu vou gastar, quais projetos eu vou gastar, e isso vem a figura do orçamento, tá legal? Então, o orçamento público, deixa eu marcar aqui para você, ó, é um instrumento utilizado pelo governo federal, no caso o Poder Executivo, né, para poder planejar a utilização do dinheiro arrecadado e dos tributos, tá bom? Beleza? Então é através do orçamento público que eu tenho essa possibilidade, é através dele. Como eu coloco aqui governo federal, é porque basicamente as provas que têm cobrado esse tema, elas são da área federal. Então eu tenho Banco do Brasil que já cobrou, Banco da Amazônia que já cobrou. Então a gente basicamente vai falar do orçamento público do ponto de vista do governo federal, tá bom? Se um dia vier a ser cobrado esse assunto em provas como o Banco do Estado do Pará, outros bancos regionais, aí nesse caso a gente vai ter que fazer algumas alterações de data, tá bom? Datas, momentos, quando vai, qual data vai, isso vai mudar. Mas basicamente o tema é o mesmo, tá legal? Então as regras são as mesmas, tanto para a parte do governo federal, estadual e municipal. O que vai mudar basicamente são as datas em que você vai enviar um projeto para um lugar e vai mandar para o outro, tá bom? Beleza? Bom, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um orçamento e nesse orçamento eu vou, no caso do ponto de vista do governo, basicamente estimar as receitas, tá legal? E fixar as despesas. Professor, por que, que o senhor colocou essa palavra aí em maiúscula, né? Porque quando a gente trata de governo, quanto à figura da receita, a receita ela ainda vai ser oferida e ela vai sendo oferido baseado na quantidade de tributos que você vai conseguir arrecadar, as taxas que você vai conseguir arrecadar. Então, o que eu consigo saber de fato e ter de fato como informação é uma estimativa, é uma previsão de receita, tá legal? E aí, com base nisso, com base nessa estimativa, nesta previsão, é que eu consigo fixar as despesas. Tá legal? O que, que eu quero que você tome cuidado aqui? Quando ele falar de orçamento, ele não pode inverter os termos. Então, no caso do governo, tá bom? O que, que eu posso fazer? Eu posso estimar a receita, eu posso fazer uma previsão da receita, tá legal? Porque eu ainda vou arrecadar esses tributos, eu ainda vou arrecadar essas tarifas. E aí, basicamente, isso vai depender muito de como o nosso país vai estar, e aí, baseado nisso, nós vamos ter lá uma determinada arrecadação. Então, isso não é certo. Por isso, quando se fala de receita, a gente fala de estimativa, de previsão de receita, tá bom? Mas no caso da despesa é diferente. No caso da despesa, eu já posso fixar essas despesas com base no orçamento, tá bom? Então, não deixa de inverter. Receita é estimada, despesa é fixada. Receita é estimada e despesa é o que? Fixada, tá bom? Olha o que é interessante, para poder chegar no orçamento propriamente dito, existe um rito, tá bom? Então eu tenho que criar 3 leis e aí até chegar na figura do orçamento. Então eu tenho basicamente a lei do plano plurianual, que é o PPA, tá bom? Que é o planejamento dessas despesas que nós vamos ter. Nós vamos ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que vai basicamente destacar desse planejamento o que nós vamos fazer naquele ano, e a lei propriamente dita, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, para chegar na Lei Orçamentária Anual, para chegar aqui no orçamento público, a gente vai ter que passar por
lei de diretrizes orçamentárias e lei do plano plurianual, tá bom? Todas elas são lei, então é bom você ficar gravando isso, tá bom? Que aqui é uma lei, aqui é uma lei e aqui é uma lei. Então, para chegar na lei orçamentária anual, eu tenho que ter a lei do plano plurianual, que é o PPA. Para chegar lá na lei orçamentária anual, depois do plano plurianual, eu tenho que ter a lei de diretrizes orçamentárias, tá bom? E aí sim nós vamos poder fazer a lei orçamentária anual. Show de bola? O rito basicamente é o seguinte, né? Você tem o Poder Executivo criando essas leis e mandando para o Congresso Nacional para aprovação, tá ok? Então esse rito de mandar para o Congresso, né, de ser criado pelo Poder Executivo e mandar para o Congresso, ele também é o mesmo quando a gente fala de Estado e de municípios, tá bom? Beleza? Então, assim, o chefe do Poder Executivo daquele Estado, o chefe do Poder Executivo do município cria e manda lá para a sua área competente, né? Ok? Perfeito? Vamos para cá. Então, vamos entender um pouquinho da primeira parte para chegar no orçamento, que é o plano plurianual. Galera, o plano plurianual, ele é um planejamento estratégico. Então, é muito bom você ter esta palavrinha aí gravada. Planejamento estratégico. Ok? Então, eu tenho um planejamento estratégico, aonde eu vou basicamente dizer quais serão os meus gastos, né? O que eu planejo fazer nos próximos 4 anos. É bom você gravar esse tema aqui, ó, 4 anos. Então, esse planejamento estratégico, ele é para 4 anos e é nele que eu vou dizer quais são os programas, o que eu pretendo fazer para os próximos 4 anos, o que eu vou construir, entendeu? Então, eu consigo primeiro planejar o que eu vou fazer. Então eu tenho a lei de plano plurianual, que é a PPA, que vai me dizer isso. Ela vai me dizer o que eu pretendo fazer nos próximos 4 anos, tá bom? Esse planejamento estratégico, eu posso dizer que ele é um planejamento estratégico de médio prazo, tá bom? Por causa desses 4 anos aqui. Então, posso dizer que o planejamento estratégico, que é o PPA, tá legal? É um planejamento para 4 anos do que serão os próximos gastos do governo ao longo do período, tá bom? Beleza? Então, aqui eu vou falar os programas, eu vou falar o que eu vou fazer, se eu vou construir, por exemplo, novas escolas, se eu vou construir novos pontos de atendimento, se eu vou criar algum, sei lá, planejamento para nova Bolsa Família, por exemplo, tudo isso eu vou estar aqui criando e planejando dentro do plano plurianual, tá bom? Beleza? O que a gente tem que gravar? A gente tem que gravar que no planejamento plurianual, que é o PPA, ele é criado todo de forma regionalizada, tá bom? Então eu tenho que criar o meu planejamento, principalmente quando a gente está falando de federação, de acordo com as características regionais de cada estado, por exemplo, ou de cada região. Aqui a lei ela não é clara e diz assim, ó, você tem que fazer por região, você tem que fazer por estado. Mas ele diz exatamente que você tem que se basear de acordo com as especificidades de cada local do Brasil. Ok? Então eu crio um planejamento não só para uma área específica ou só para uma região específica, mas para o Brasil como um todo, levando as características e especificidades de cada local, estado, parte do país ou coisa parecida. Tá bom? Beleza? Uma outra coisa também é que no planejamento plurianual eu vou ter diretrizes, objetivos e metas, tá bom? Então grava isso aí, que isso aí cai em prova por diversas vezes. Não na área bancária, né? Porque a gente, como eu te falei, ainda não foi cobrado sobre esse tema nas provas. Mas em provas em que eu tenho que estudar essa lei, cai e despenca em prova, tá bom? Então o que eu tenho lá? Um plano plurianual, que é um planejamento estratégico, que é criado para 4 anos, de médio prazo, de forma regionalizada, onde eu vou ter as diretrizes, ou seja, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, os objetivos, tá bom? Então aqui eu já começo a dizer o que eu pretendo fazer nos próximos 4 anos. Por exemplo, olha, eu vou construir novas estradas, eu vou construir novas escolas, eu vou construir novos hospitais, ok? Esses são os objetivos. Diretrizes é dizer para onde eu vou, como eu devo fazer. O objetivo é dizer o que eu vou fazer, tá bom? Mas nota que o objetivo ele é muito geralzão. Então eu digo, olha, eu vou construir escolas, eu vou construir estradas, eu vou construir hospitais só para mulheres. E aí eu vou falando isso de uma forma geralzão. E aí é que vem a figura da meta, tá bom? Então a figura da meta é para quantificar esses objetivos.
Então anota aí, ó, o que que é a meta? A meta são os objetivos quantificados. De novo, a meta são os objetivos quantificados. Aqui no objetivo eu digo o que eu vou fazer. Na meta eu digo quanto eu vou fazer. Então, eu vou fazer escolas, mas quantas escolas eu vou fazer? Essa vai ser minha meta. Eu vou fazer estradas, mas quantas estradas, quantos quilômetros de estrada eu vou fazer? Então essa é a minha meta. Então tudo que é quantificado vai ser a meta. Isso vai me ajudar a saber como é que está o meu planejamento estratégico. Se está tudo direitinho, em qual parte, qual ponto eu estou desse planejamento estratégico. Então eu digo o que eu vou fazer e quanto eu vou fazer, aí eu vou falar das minhas metas, tá bom? Então eu vou ter diretrizes, objetivos e metas, tá bom? Para despesas, por exemplo, despesas de capital, as outras decorrentes da despesa de capital e as relativas aos programas de duração continuada, tá bom? Beleza? Eu ainda não vou falar disso ainda, eu tenho um slide só para falar sobre esse tema. Mas o que você tem que gravar? Esses detalhes aí que eu estou falando com você. Diretrizes, objetivos e metas. Despesa de capital, as despesas decorrentes da despesa de capital e as relativas aos programas de duração continuada, tá bom? Eu tenho um desenhozinho que vai te ajudar muito a você gravar e deixar guardado aí na hora, guardado não, né? Pregado na parede onde você estiver estudando, tá bom? Beleza? Então segura aí um pouquinho que eu já vou te explicar sobre esse tema. Mas, olha só, tem algumas outras coisas também que dá pra gente logo acrescentar e antecipar. Por exemplo, olha só, o que é essa figura da despesa de capital? São todas as despesas de coisas que eu pretendo fazer que são novas. Eu vou criar novos hospitais, então isso aqui vai ser uma despesa de capital, ok? Eu vou construir novas estradas. Então isso aqui vai ser uma despesa de capital, porque era algo novo que eu não tinha no governo ainda que eu pretendo fazer. Então se é algo novo, vai ser uma despesa de capital, tá legal? Vamos só dar uma lida aqui, ó. É relacionada à implantação e à expansão dos serviços públicos, provocando aumento do patrimônio público, tá bom? É algo que não tinha, tá bom? E eu decidi criar e fazer, tá bom? Olha só que interessante também. O PPA, ele tem um caráter informativo. Isso é muito importante você gravar, tá bom? Muitas vezes você vai dizer, por exemplo, vamos falar na prova, né, que o PPA tem um caráter impositivo. Então, tudo que eu coloco lá, eu tenho que fazer. Não é verdade, tá bom? Aqui é um planejamento. É o que eu pretendo fazer. Mas se eu não conseguir fazer ao longo dos 4 anos, infelizmente vai ter que ficar para outro planejamento, tá bom? Então, ele não tem o caráter impositivo, tá? Eu planejo fazer isso, porém, nem tudo que está aqui nesse planejamento é o que eu vou realmente colocar em prática, porque vai depender ao longo dos 4 anos como é que vai ser a minha arrecadação, como é que vai estar a situação econômica do nosso país, ok? Então ele não tem um caráter impositivo, tá bom? Outra coisa que ele não tem é um caráter autorizativo, tá bom? Então, não é porque está aqui no plano plurianual que eu já estou autorizado a gastar, ok? Então tá aqui que eu vou ter 15 escolas, por exemplo. Aí eu vou ter, já vou logo preparando meus custos aqui de 15 escolas, porque já está no plano plurianual, então eu vou poder gastar. Não é assim. Para poder gastar, tem que estar na lei orçamentária anual, na LOA, tá bom? E não no PPA, tá bom? Perfeito? Lembra disso aí, que é um caráter bem importante. Nenhum investimento com duração de mais de um exercício financeiro pode ser iniciado sem lei que autorize a sua inclusão no PPA. Isso é uma verdade, tá bom? Se você tem um investimento que ele vai durar mais do que um exercício financeiro, ele precisa estar no planejamento, tá bom? Ou então, se não está no planejamento, eu tenho que encontrar uma lei que autorize a inclusão deste novo programa dentro do PPA, tá legal? Senão eu não vou poder fazer. Show de bola? Dá uma olhada para mim então, continua comigo, olha só. O que eu vou ter aqui sobre essas questões de despesas? Eu vou ter o DOM, tá bom? PPA, lembra do DOM. Diretrizes, objetivos e meta. DOM. Diretrizes, objetivos e meta. Isso aqui é uma diquinha para você, tá bom? Aí eu quero lembrar o que tem no plano plurianual. Diretrizes, objetivos e meta, tá bom? DOM 4. Por que 4, professor? Porque são 4 anos. São diretrizes, são objetivos e são metas para 4 anos. Tá bom? Belezura? Olha lá. Então são diretrizes, objetivos e metas para quê? Para cá, ó. Para as despesas de capital. Para aquelas despesas que eu vou fazer, que eu ainda vou ter. Então não era algo que eu já tinha, tá bom? Não é uma despesa que eu já tenho, é uma despesa que eu vou ter nova. Então se eu estou, por exemplo, adquirindo um novo bem para o serviço público, ou criando algo que não tinha no serviço público, essas vão ser despesas de capitais, ok? Porque é algo novo que o governo não tinha esse gasto ainda, mas quando você cria, consequentemente você aumenta
os gastos do governo nesse sentido. Então, se eu crio, por exemplo, um novo hospital de saúde específico para mulheres, por exemplo, eu vou ter a figura de novo gasto, porque eu não tinha aquele hospital ainda. Então, isso vai ser uma despesa de capital, tá bom? Porém, tudo que eu crio de novo, ele também vai criar outras despesas além disso. Por isso que ele fala também de despesas decorrentes da despesa de capital. Tá, tudo bem, você criou ali um novo hospital para mulheres. Só que aí eu aumento as despesas com funcionários, com gastos de luz, com gastos de água, afinal de contas era algo que eu não tinha. Então as despesas decorrentes para manter esses novos gastos são as despesas decorrentes da despesa de capital. Então, as novas despesas que eu vou ter para manutenção de novos gastos também deve estar no plano plurianual. Então, aqui são novos gastos. E aqui são as despesas de manutenção. Desses novos gastos, tá bom? Tudo isso tem que estar no planejamento plurianual. Então, eu vou ter diretrizes para essas despesas, objetivos para essas despesas e metas para essas despesas, tá bom? Desses novos gastos, tá bom? Perfeito? Além disso, claro que eu também tenho que ter dentro do planejamento plurianual os diretrizes, objetivos e metas para os gastos que eu já tenho. Não é verdade? Afinal de contas, eu não vou ficar criando toda hora algo novo. Tem coisas que eu preciso manter. Então, eu já tenho hospitais, eu já tenho escolas. Então, eu tenho gastos que a gente chama de programas de duração continuada, tá bom? Programas de duração continuada. Deixa eu apagar aqui. Programas de duração continuada. Esses aqui não são gastos que eu tenho novos, é o gasto que eu já tenho no dia a dia. Eu tenho gastos com o pagamento da folha de funcionários, eu tenho gastos aqui relativos à questão do pagamento da luz, da água, dos hospitais, onde eu já tenho esses hospitais, ok? Esses são os programas de duração continuada, tá bom? A gente tem um termo para eles que a gente chama eles de despesas correntes. Tá bom? Despesas correntes. Tudo que eu vou criar novo, despesa de capital. Tudo que eu já tenho e tenho que manter, que são gastos para manter o que eu já tenho, são despesas correntes. Tá bom? Perfeito? Então, basicamente, o que você tem? Um planejamento para os próximos 4 anos, que vai falar de diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital, para as despesas decorrentes dessas despesas de capitais que são novas, desses novos gastos, e para as despesas que eu já tenho, tá bom? Que são os programas de duração continuada. Outra coisa interessante é que qualquer plano que eu tenha regionalizado, ele tem que ser baseado no plano plurianual, tá bom? Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu apagar aqui de novo. Eu tenho esse textinho aqui para te ensinar. Olha só, a Constituição Federal, ela diz o seguinte, ó, se eu vou criar aqui, ó, um plano ou um programa nacional, regional ou setorial, um novo, né? Eu vou criar lá um novo Bolsa Auxílio. Então, eu vou criar um novo plano. Este plano tem que ser feito baseado no plano plurianual, tá? Tem que estar em consonância com o PPA. Tá legal? Beleza? Show de bola, vamos continuar. Outra coisa que a gente tem que gravar é essa questão de data, tá bom? Lembra que eu te falei que tem um rito? Então, eu tenho o plano plurianual sendo criado pelo Poder Executivo no âmbito da esfera federal, tá legal? E ele tem que mandar esse plano plurianual, olha lá, até o dia 31 de agosto. 31 de agosto para o Poder Legislativo, tá bom? Beleza? Show de bola? E aí ele manda para o Poder Legislativo para que eles possam analisar esse planejamento para os próximos 4 anos, tá bom? Olha o que é interessante, se não tiver 31 de agosto, vai estar assim, ó. Olha só, 4 meses antes do encerramento do primeiro ano de mandato do presidente. Aqui eu já consigo te dar uma noção de uma coisa, né? O PPA, ele é feito quando? Ele é feito no primeiro ano de mandato do presidente. Então, por exemplo, o governo Lula, ele entrou quando ele entrou no cargo, quando ele assumiu. O primeiro ano dele, ele foi feito só para criar o planejamento dele para os próximos anos, tá bom? Então, o primeiro ano, o que está acontecendo? Ele vai criar o seu, que vai entrar em vigência só no segundo ano de mandato dele. E aí tu deve estar te perguntando, caramba, só,
E aí, no ano que ele está lá no cargo, ele trabalha com o quê, então? Com qual planejamento? Com o planejamento do mandato anterior. Então, se o dele vai começar no segundo ano de mandato dele, então são 4 anos, né? Então vai ser segundo, terceiro, quarto e o primeiro do próximo mandato do presidente. Tá legal? Beleza? Então, assim, no primeiro ano, quando eu chego no cargo como presidente, eu vou levar em consideração o planejamento do meu antecessor, porque ele já deixou o primeiro ano para mim já planejado, tá legal? Aí a partir do segundo ano já começa comigo, tá? Então se na prova não tiver até o dia 31 de agosto, vai estar lá 4 meses antes do encerramento do primeiro ano de mandato do presidente, tá legal? 4 meses antes de terminar o primeiro ano de mandato do presidente. Manda para o Poder Legislativo, eles se debruçam nesse planejamento, afinal de contas é um planejamento muito grande, tá legal? E adivinha, ó, ele manda de volta para o Poder Executivo até o dia 22 de dezembro, tá legal? 22 de dezembro. O que é o 22 de dezembro, professor? Bem aqui, ó, final da sessão legislativa, tá bom? Então, até quando o Poder Legislativo pode enviar para o Poder Executivo? Naquele ano ainda, né? Até o final da sessão legislativa. Final da sessão legislativa, ela é dia 22 de dezembro, tá bom? Dia 22 de dezembro. Quando termina lá os trabalhos, teoricamente eles entram de férias, né? Ok? Show de bola? Vamos para cá. Umas outras coisas que a gente também tem que gravar, ó. Ele se inicia no segundo ano de mandato de um presidente e se prolonga até o final do primeiro ano de mandato do seu sucessor. Que é para você entender. No meu primeiro ano, eu estou criando meu planejamento. Então eu estou trabalhando com o planejamento do meu antecessor. Tá legal? Beleza? E aí eu vou criar o meu para que o meu inicie no segundo ano de mandato. No meu segundo ano de mandato. Então vai ser o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto. E vou ter mais um que eu vou deixar para o meu sucessor. Tá bom? Beleza? Então até o final do primeiro ano do mandato do seu sucessor. Ok? Olha lá. Deve ser submetido ao Congresso Nacional, como eu te falei, ó, até 4 meses antes do encerramento do primeiro ano de mandato do presidente. Isso a gente já viu lá no desenho, tá legal? E a PPA, pessoal, como eu te falei, ela é um instrumento que vai nortear, ou seja, ela vai nortear as demais leis que vão ser preparadas. Eu tenho a PPA, que ela é grandona, tá bom? Grandona. Então eu crio um planejamento macro para os próximos 4 anos, só que eu preciso me basear nela para saber o que eu vou fazer em cada ano. Tá bom? Então as demais leis que a gente vai estudando a partir daqui, elas vão dizer, olha lá para a PPA, pega um plano daquele e coloca para esse ano. Aí pega o segundo plano e coloca para esse. Ok? Beleza? Então tudo eu me baseio pelo planejamento plurianual. Então cuidado, porque tem muita questão de prova dizendo que a PPA se baseia na lei orçamentária, que a LDO se baseia na lei orçamentária. Não, pessoal, tudo vai se basear no PPA. Então eu tenho um PPA aqui para 4 anos, ó. 4 anos, então vou ter um grandão aqui. PPA. Aí eu tenho que vir aqui e pegar uma lei de diretrizes orçamentárias para dizer, olha, vamos tirar uma parte desse PPA aqui de cima e vamos colocar esse ano para fazer, ok? Aí vem a lei orçamentária e autoriza os gastos, tá legal? Aí, bacana, vamos mais um ano, vamos tirar uma outra parte da PPA. Aí eu crio a lei de diretrizes orçamentárias para dizer qual parte é essa, e aí eu crio a lei orçamentária anual para autorizar esses gastos, ok? Vamos para o terceiro ano, bacana. Então vamos tirar essa partezinha aqui para fazer. Aí a gente cria a lei de diretrizes orçamentárias para dizer qual parte é essa, e a lei orçamentária anual autoriza os gastos, ok? E assim por diante, tá bom? Então todo mundo se baseia na PPA, tudo na verdade vem da PPA, porque a PPA é o planejamento macro, tá bom? Lembrando que tudo que eu coloquei na PPA eu sou obrigado a fazer? Não, vai depender muito da minha situação financeira, da situação como anda o meu país, tá bom? Então imagina no meio da pandemia, você tinha lá um planejamento plurianual que foi criado antes da pandemia. Quando chegou o momento da pandemia, você teve que rever todos esses gastos, tá legal? Beleza? Então lembra, né? Ele um PPA é um instrumento que vai te orientar, né? Te orientar, te dizer como vai ser feito, organizar isso para você, mas não autorizar. Quem realmente vai autorizar são as leis orçamentárias anuais, tá bom? Belezura? Ok? Então aqui nem dá para ver. E a segunda lei que nós vamos estudar é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? Então a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela também é uma lei que vai orientar. Basicamente o que ela vai fazer é pegar lá
o plano plurianual e dizer o que vai ser feito naquele determinado ano. Então, é uma lei que acaba auxiliando muito a lei orçamentária, porque ela vai dando uma série de diretrizes, uma série de normas para como vai ser feita a lei orçamentária anual. E uma delas é justamente fazer esse papel de ir lá na PPA e dizer, olha, isso aqui, esse projeto ele é prioridade, nós vamos fazer ele esse ano. Olha, nós vamos dessas metas aqui tentar chegar a terceira meta, por exemplo, e vamos fazer esse ano. Então, na verdade, ela vai basicamente unindo, né, o PPA à lei orçamentária anual. Então, a lei de diretriz orçamentária ela acaba dando uma série de diretrizes para que a lei orçamentária anual possa ser realizada, ok? Dá uma olhadinha na sua tela também para a gente poder marcar algumas coisas. Por exemplo, ó, a LDO é um instrumento de curto prazo, né? Lembra que o planejamento, que é o PPA, né? Ele é feito para médio prazo, 4 anos. Já a nossa LDO é um instrumento de curto prazo, né? Você tem uma LDO para cada ano, tá legal? Olha lá, que determina quais metas e prioridades do PPA serão tratados no ano seguinte. Então eu vou lá no PPA, pego e digo, olha, nós vamos fazer isso aqui. Aí no outro ano vamos fazer uma outra LDO. Vou lá no PPA, pego uma parte do PPA e digo o que nós vamos fazer. Consequentemente, o que eu estou fazendo? Eu estou orientando a lei orçamentária para como ela vai ser feita. Tá legal? Beleza? Então, ó, a partir da LDO, que é elaborado a lei orçamentária anual, como que é conhecida por ser uma lei orientadora, porque ela acaba justamente orientando a lei orçamentária anual, tá bom? Vamos dar uma olhada no artigo 65 da Constituição Federal, justamente para a gente entender com mais detalhes, e a gente não se preocupa, a gente vai detalhar cada um desses, cada partezinha desse artigo, mas para a gente ver de uma forma geral o que seria a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então eu tenho, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, tá bom? Ela vai estabelecer as diretrizes da política fiscal e as suas respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, né? Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Cuidado, tá bom? A lei de diretrizes orçamentárias, ela orienta a LOA, tá bom? Ela não orienta o PPA. Ao contrário, a lei de diretriz ela se baseia no PPA. Então eu vou olhar aquela meta ali e vou dizer, olha, tem várias metas lá. Então a prioridade vai ser a meta número 1. Então nós vamos tentar fazer ela esse ano. Por isso que ele fala metas e prioridades. Porque eu já tenho lá metas no meu PPA, mas eu tenho que dar prioridade. Qual é a meta que eu vou tentar bater primeiro? Aí eu vou dizer isso na lei de diretrizes orçamentárias. Então ela vai dizer para a LOA qual meta a gente vai começar a fazer o orçamento, tá bom? Então, lembra que ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual e não do plano plurianual, tá bom? Olha lá, disporá sobre, né, as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, tá bom? De uma forma geral, a gente encontra esse texto lá no artigo 65 da Constituição Federal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar detalhe por detalhe desse, porque ele pode ser uma questão na sua prova, tá bom? Vem comigo, dá uma olhadinha para cá. Primeira parte que eu tenho é a figura da LDO como orientação para elaborar a lei orçamentária. Então, o que você vai ter? A LDO dizendo o que a lei orçamentária basicamente deve calcular, deve colocar no seu orçamento, tá bom? Então, ela é como se fosse aquele faz tudo, né? Ela vai lá, poxa, tem 10 metas aqui, qual meta que eu vou fazer esse ano? Essa aqui. Aí vai lá, pega e passa para a lei orçamentária anual. Então, ela vai basicamente orientar a lei orçamentária anual, tá bom? Olha só, a LDO não pode instituir, suprimir, diminuir ou aumentar alíquotas de tributos, tá? Quando você olha nesse texto aqui, por exemplo, essa parte que ele diz aqui mesmo, ó, ao disporá sobre alterações na legislação tributária, é bem essa parte aqui que eles adoram fazer questão em prova, porque na verdade ele está falando sobre as alterações. Em nenhum momento a gente pode dizer que a LDO vai criar um novo tributo, vai estabelecer um novo tributo. A única coisa que ela vai ter como função é informar, tá bom? Então ela dispor é informar, ok? É informar, tá bom? Informar. Mas nunca vou dizer, por exemplo, que ele vai criar um novo tributo, criar uma nova tarifa, tá bom? Isso não é função da LDO, mas apenas informar. Inclusive, até nas minhas pesquisas, eu acabei verificando
que, por exemplo, o governo, ele trata, por exemplo, de alguns novos tributos que ele pretende, por exemplo, alterar. Ele já até coloca como informação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para até preparar o Congresso referente a essas alterações, tá bom? Então, eu quero falar sobre alterações, eu quero falar de coisas que eu ainda vou fazer de alterações, beleza, dá para colocar na LDO, mas eu não posso usar a LDO como instrumento para mudar um tributo, para mudar uma tarifa, para criar um tributo, para criar uma tarifa, isso eu não posso. Eu posso apenas informar, tá bom? Beleza? Então fica de olho nesse detalhe aí que também quando essa matéria é cobrada, eles ficam girando muito em torno disso, de dizer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias cria tributo e ela não cria, tá bom? Beleza? Então vamos olhar para cá, ó. Então a LDO não pode, ó, eu botei um bando de sinônimo aqui para você. Bando de sinônimo que a gente sabe como é a nossa prova, né? Ela adora pegar um texto e trocar os sinônimos para deixar um pouco mais difícil. Então, ó, ela não pode instituir, ela não pode, né, suprimir, ó, diminuir, ou seja, não pode tirar tributo, colocar tributo, aumentar a alíquota de tributo. Essa não é função da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sobre esse tributo, a função dela é apenas o quê? Informar, tá legal? Outro caso interessante é que ele fala sobre as políticas de financiamento das agências financeiras de fomento. A gente está falando aqui não só do BNDES, tá legal? Não só do BNDES, mas a gente também está falando das empresas públicas, das sociedades de economia mista do governo. A gente está falando do Banco do Brasil, a gente está falando da Caixa Econômica, a gente está falando do Banco da Amazônia, tá legal? Então, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu vou ter basicamente qual vai ser o foco do financiamento para a Caixa Econômica, qual vai ser o foco de financiamento para o Banco do Brasil, qual vai ser o foco de financiamento para o BNDES. Então você vai ver, por exemplo, textos dizendo, olha, no próximo ano nós vamos liberar mais de 5 bilhões para a moradia, nós vamos liberar mais de 50 milhões para o crédito rural. E aí, consequentemente, você está dizendo que a forma de escoamento dessas linhas de crédito será pelas agências financeiras de fomento do próprio governo, tá bom? Então, do Banco da Amazônia, no caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, tá legal? Se você tivesse, por exemplo, com uma lei de diretrizes orçamentárias do Estado, por exemplo, do Estado do Pará, ele estaria falando aqui do Banco do Estado do Pará, tá bom? Porque nós somos um banco estadual. Então, assim, essas leis de diretrizes, elas vão criando isso, elas vão dizendo, basicamente, aonde serão os focos de investimento, né, os objetivos de investimento das grandes instituições financeiras públicas, tá legal? Beleza? Outra coisa que você vai ver lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ó, é estabelecer critérios, né, que pretende implantar na política de pessoal, na lei de cargos e salários, no ordenamento salarial, na reestruturação de carreiras. Tudo aí você vai, olha, gente, o foco da Lei de Diretrizes Orçamentárias é diretrizes. É falar para o pessoal que está criando o orçamento ali, basicamente, como vai ser feito. Entende? Ó, se você vai aumentar a folha, então, ó, você tem que aumentar a folha com este limite, com essas informações. E aí você vai passando e orientando a lei orçamentária nesse sentido, né? Só para vocês terem uma noção, por exemplo, quando a gente fala de orientação da LOA, que a gente, por exemplo, tem ali datas para que os demais poderes possam, por exemplo, apresentar o seu orçamento, porque assim, ó, todos os poderes, o que eles fazem? Eles vão criando seu orçamento e mandam para o Poder Executivo para ele unificar. Então, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem uma data limite para que eles possam mandar os seus orçamentos para o Poder Executivo, para ele poder unificar e mandar ali para o Congresso. Tá legal? A gente também tem na Lei de Diretrizes Orçamentárias falando dos valores que cada poder vai ter. Ah, olha, você tem este valor aqui para você desenvolver os seus projetos específicos. Então, a lei de diretriz ela vai orientando tudo, tá? Ela vai dizendo como vai ser feito, como deve ser feito, quais os parâmetros para você aumentar salário. Então, ela vai orientando a figura da lei orçamentária, tá bom? Beleza? Fica de olho nessa dica, tá? Orientação. A palavra de ordem da lei de diretrizes orçamentárias é orientação, tá bom? Beleza? Vamos continuar então, olha só. Eu vou ter aqui também, ó, a LDO, ela vai determinar metas e prioridades do PPA para o ano seguinte, tá bom? Isso aí para ajudar você a gravar melhor. Então ele vai tirar metas e prioridades, vai dizer quais prioridades dessas metas
do PPA, então eu vou tirando lá da biblioteca do PPA qual meta eu vou fazer naquele ano. Isso a gente falou, ó. Vai falar das diretrizes da política fiscal e as suas respectivas metas. Aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente vai ter o anexo de metas fiscais, onde você vai ter metas para receitas, metas para despesas, metas para orçamento. Então, ela vai basicamente tratar muito sobre metas na parte de política fiscal, tá bom? Como a gente já falou para você, ó, as diretrizes para aplicação das agências de fomento, a gente está falando de para onde vai o crédito, como o Banco do Brasil vai emprestar, aonde ele vai focar mais esses seus empréstimos, tá bom? Também vai falar das diretrizes sobre política de pessoal, como deve ser feito esse aumento de salário, se vai ter alteração no plano de cargos, por exemplo, como deve ser feito isso, tudo isso ela vai orientar, tá legal? Olha só, ela vai informar, como eu te falei, sobre as alterações sobre a legislação tributária. Poxa, professor, o senhor está repetindo isso toda hora, mas é para ficar na tua cabeça mesmo, tá legal? Cada detalhezinho desse aqui já foi uma questão de prova, tá bom? Beleza? Então, esse desenho aí vai ajudar muito você a gravar sobre lei de diretrizes orçamentárias, ok? Olha só, ele também tem aquela figura do tempo, né? Então, ó, assim como a PPA tem data para mandar para o executivo, do executivo sair para o legislativo e data para o legislativo devolver para o executivo, a lei de diretrizes é a mesma coisa. Então, eu vou ter, por exemplo, até o dia 15 de abril, o Poder Executivo tem que mandar ao Poder Legislativo essa lei de diretrizes orçamentárias. Se não tiver 15 de abril, o que pode estar na prova? Isso aqui, ó, pessoal. 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, tá bom? Então, antes de terminar aquele ano, 8 meses e meio antes do exercício financeiro, eu tenho que mandar a lei de diretrizes orçamentárias para o Poder Legislativo. Então, geralmente na prova não aparece 15 de abril, aparece 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, tá bom? Então é bom você gravar mesmo, sabe, galera? Você realmente ficar gravando. 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Pode aparecer 15 de abril, mas não é muito comum não, tá bom? Então, se ele precisar fazer uma pergunta desse tipo, geralmente o que vai aparecer lá são 8 meses e meio antes de encerrar o exercício financeiro, ou seja, antes de terminar o ano, tá bom? Beleza? Aí eu mando para o Poder Legislativo, tá? Aí o Poder Legislativo vai devolver para o Poder Executivo até o dia 17 de julho, ok? Até o dia 17 de julho. Essa data também não aparece muito em prova, não. Ela aparece assim, ó, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, né? Basicamente, o que é a sessão legislativa? É o período que o Congresso trabalha. Então, ele tem o primeiro período e o segundo período, tá bom? E aí, no meio desses períodos, ele tira uma folguinha, tá legal? Então, você tem assim, o encerramento do primeiro período da sessão legislativa é dia 17 de julho. Por isso que a gente colocou essa data, tá bom? Só que também não é muito comum cair em prova 17 de julho. É mais fácil você encontrar até o encerramento do primeiro, não é do segundo, tá? É do primeiro período. O primeiro período se encerra dia 17 de julho, ou seja, estourando até dia 17 de julho, eles têm que mandar essa lei de diretrizes orçamentárias aprovada lá para o Poder Executivo. Sobre pena de quê? Se eles não mandarem até o dia 17 de julho, eles não entram em recesso. Eles não entram em recesso, ficam trabalhando lá até aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, tá? É como se fosse uma penalidade. Olha, estourando, vocês têm que me mandar para o Poder Executivo até o final, né, do primeiro período de sessão legislativa, tá bom? Ou 17 de julho, tá legal? Só que se vocês não mandarem, vocês simplesmente não vão entrar em recesso. Só vão entrar em recesso a partir do momento que vocês entregarem a lei de diretrizes orçamentárias, tá bom? Então eles ficam lá trabalhando até poder resolver, tá bom? Beleza? Então grava isso aí, use esse desenhinho também, pode gerar aí boas questões para a hora da prova, tá bom? Ok? Olha só, ainda sobre LDO, ó, o primeiro período da sessão legislativa não pode encerrar sem aprovação da LDO. Foi exatamente o que eu te falei, tá bom? Se você for notar, ele aprovando tudo certinho até dia 17 de julho, essa lei de diretriz orçamentária ela já começa a vigorar do momento da sua aprovação. Então, ó, a vigência da LDO acaba sendo superior a um exercício financeiro, ok? Porque ele aprovando lá em julho,
ele já vai, uma vez aprovado, já vai e já começa lá o seu processo de orientação. Ou seja, né? Olha lá, desde a sua aprovação até o exercício seguinte, se a gente considerar os meses, vão dar 18 meses, tá bom? Ao final do primeiro período da sessão legislativa, dia 17 de julho, até o final do exercício financeiro seguinte, dia 31 de dezembro. Então, na verdade, se eles fizerem tudo certinho, tudo bonitinho, você vai ter uma lei de diretrizes já vinculando antes do ano em que ela está se referindo, tá bom? Beleza? E aí, quando eu estiver planejando para aquele ano, eu já tenho uma lei já aprovada naquele sentido, tá bom? Ok? Show de bola? Bacana. Agora a gente vai falar sobre lei orçamentária anual, tá bom? A gente vai tratar justamente da tal da lei orçamentária anual, onde a gente realmente lutou para chegar, porque você viu, né? A gente falou de plano plurianual, aí cria o plano, aí depois desse plano começa a sair as leis que vão orientar a lei orçamentária e finalmente a gente chegou aqui na lei orçamentária anual. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre elas, tá legal? Show de bola? Então, primeira dica para a gente falar sobre a lei orçamentária anual, basicamente é a gente entender que ela é um instrumento, basicamente, em que vai fazer a previsão de receita e a fixação de despesa. Isso a gente falou bem lá no início do vídeo para você. Então, numa lei orçamentária eu tenho previsão de receita, fixação de despesa. Previsão de receita, fixação de despesa. Você sabe por que a gente faz uma previsão de receita, né? Porque a gente ainda vai receber os tributos, ainda vai receber as tarifas. Então, basicamente, a gente trabalha com uma previsão de algo que a gente pretende receber, tá legal? Já no caso da despesa, essa sim a gente consegue já fixar dentro da lei orçamentária anual, ok? Beleza? Então, deixa eu apagar aqui e vamos para cima. Olha só. Outra coisa que a gente precisa ver é que ela tem um princípio constitucional chamado princípio constitucional da exclusividade. O que é isso? O princípio constitucional da exclusividade, ela fala que a lei orçamentária ela só deve conter previsão de receita, fixação de despesa. Previsão de receita e fixação de despesa. Então, eu não posso usar a lei orçamentária para poder, de repente, aprovar outras coisas que não sejam previsão de receita e fixação de despesa. Bom, esse princípio da exclusividade ele foi criado, infelizmente, pelo nosso histórico, né? O histórico da nossa lei orçamentária no Brasil fez com que algumas vezes a lei orçamentária fosse utilizada para poder discutir outros assuntos que não tinham nada a ver com receita e despesa. Por conta disso, foi criada essa regra que diz que na lei orçamentária o que eu devo constar é apenas previsão de receita e fixação de despesa e desse o nome disso de princípio constitucional da exclusividade, que é para justamente não deixar, né, blindar a nossa lei orçamentária anual de ser usada para discutir outros assuntos que não seja a figura de receita e despesa, tá legal? Beleza? Claro que como todo princípio ele tem uma exceção. Então, além de receita e despesa, eu vou ter, por exemplo, autorizações para créditos suplementares. Bom, como a gente está fixando algumas despesas, infelizmente, às vezes a gente não consegue acertar no valor necessário para aquela determinada despesa. E aí ela acaba, né? Ela simplesmente acaba. Imagina que eu destinei lá 50 milhões para fazer uma ponte e aqueles 50 milhões não deu. Aí o que é que acontece? A gente tem a figura de créditos suplementares, que são créditos que vão acrescentar o valor destinado àquela determinada despesa. Então, além de receita e despesa, a gente já tem ali uma autorização para créditos suplementares, para que justamente caso seja necessário complementar um determinado valor, tenha de onde fazer isso e já esteja aprovado na lei orçamentária anual. Outra coisa também que foge um pouquinho da questão de receita e despesa é a figura das operações de crédito, né, que a gente chama de antecipação de receita orçamentária. Você já vai ver na lei orçamentária anual, ela já constatando, já informando, né, sobre a possibilidade de que o governo, por exemplo, pegue alguns determinados tributos que ele tem a receber e antecipe isso. Ok? E aí você já vê também essa previsão dentro da lei orçamentária anual. Então, esses dois casos, eles são exceções a essa regra de exclusividade. A regra de exclusividade é, na lei orçamentária deve constar apenas previsão de receita e fixação de despesa. Perfeito, ok? A exceção é a questão dos créditos suplementares, que ele já vem autorizando lá a utilização de uma complementação
já deixa ali meio que pré-aprovado. Então, tipo, é como se o governo aqui estivesse dizendo, olha, eu vou deixar 50 milhões aí pré-aprovados em créditos suplementares. Se alguma das obras que a gente está colocando à disposição faltar recurso, faltar dinheiro, a gente já tira desses créditos suplementares que já vão estar pré-aprovados, ok? Outro caso também, que é uma exceção, é a autorização para que o governo, caso seja necessário, antecipe alguma receita que tem a receber, que são justamente as antecipações de receita orçamentária, que é o ARO, tá bom? Mas não é só o ARO, tá, pessoal? Aqui também fala de operações de crédito. Caso o governo ali, de repente, precise tomar um crédito no exterior, de algum Fundo Monetário Internacional da vida, também já tem ali uma previsão na lei orçamentária, ou seja, já está aprovado lá, pré-aprovado para poder retirar esses créditos, tá bom? Bom, olha só, ao limite fixado para despesas, a gente dá um nome de dotação orçamentária. Então, essa palavrinha dotação orçamentária, ela é muito utilizada em créditos suplementares. Por quê? Porque a gente vai lá e cria ali dentro da lei orçamentária anual uma dotação orçamentária para uma determinada obra. Caso essa dotação termine, caso esse valor não seja o suficiente para terminar aquela obra, a gente já tem ali pré-aprovado créditos que vão complementar o valor que está faltando para finalizar aquela obra. Ou seja, complementar a dotação orçamentária, tá bom? Olha lá, que é a expressão monetária do crédito orçamentário, a autorização discriminada para se gastar aqueles recursos, tá bom? Então, lá na dotação orçamentária, eu vou ter o valor que eu vou poder gastar em determinados projetos, em determinadas obras, tá bom? Lembra, fixação de despesa. Então, quando eu fixo uma despesa, eu estou ali fixando uma dotação orçamentária, um valor que eu vou poder gastar em determinadas obras, por exemplo, tá bom? Outra coisa, olha, na Constituição Federal agora de 88, né, é proibido o início de programas ou projetos que não estejam incluídos na lei orçamentária anual, tá, pessoal? Para poder a gente começar a fazer algo, tem que estar previsto na lei orçamentária anual, senão não vai poder ser realizado, tá ok? Outra coisa interessante é o seguinte, ó, é proibido a consignação de crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. Então eu não posso, por exemplo, colocar uma despesa que ela não esteja bem especificada para que eu vou gastar aquilo. Então toda despesa que eu coloco lá, ela tem que estar extremamente, como eu posso dizer, precisa. Ela tem que ser bem descrita, tá bom? Eu não posso ter nada impreciso, eu não posso deixar nada aberto, ela tem que ser o mais explicada possível, para que eu possa entender no que vai ser gasto aquele determinado valor, tá ok? Outra coisa, eu tenho que especificar qual é o valor daquela dotação. Então eu não posso dizer, por exemplo, eu vou gastar aproximadamente 50 milhões, aproximadamente 100 milhões na construção daquele hospital. Eu tenho que dizer exatamente qual é o valor da dotação. Então não pode ter nada impreciso, ou seja, nenhum gasto impreciso, tá legal? E nenhum valor ilimitado nessas despesas aqui. Senão fica muito fácil de burlar, né, pessoal? Então, realmente é uma regra muito boa que permite que a nossa lei orçamentária seja bem utilizada. Já imaginou se eu posso colocar qualquer valor lá e deixar aberto quanto eu vou poder gastar? Aí os nossos congressistas iam meter a mão no bolso dos cofres públicos. Então, tem que ser extremamente especificado o que vai ser gasto e também não pode ter essa figura de valores ilimitados para gastar. Tá bom? Perfeito? Então, tudo tem que ter uma dotação limitada e não ilimitada. Cuidado com isso, tá? A dotação tem que ser especificada, tá? Bem especificadinha. Tá legal? Beleza? Vamos continuar. Bom, a lei orçamentária, ela pode ser dividida em 3 partes, tá bom? 3 partes. Não significa dizer aqui que você tem 3 leis orçamentárias, não. É como se eu estivesse abrindo o livro e dentro desse livro tivessem 3 capítulos, tá bom? Mas todos eles fazem parte do mesmo livro, tá bom? Então, quando a gente cria a lei orçamentária, a gente cria e divide ela por partes, tá bom? Como se fossem capítulos, mas todas elas fazem parte da lei orçamentária anual, tá bom? Não deixe de tratar essas partes como se fosse algo em separado. Ah, eu trabalhei, por exemplo, aqui o orçamento fiscal. Então ele fica separado da lei orçamentária. Não, ele está dentro da lei orçamentária, tá bom? Beleza? Olha só, basicamente o que eu vou ter? Eu vou ter 3 divisões da lei orçamentária. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Aí vale a pena você gravar. Orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento da Seguridade Social. De novo, vai.
Orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento de seguridade social. Isso aqui você tem que gravar, tá bom? Porque aí pode vir uma questão bem besta mesmo pra gente. Porque no nosso caso, como isso aqui, se tu for analisar, isso aqui é um assunto que meio que foge um pouco da parte de área bancária. Então, quando isso cair, se cair esse assunto, eles vão bem simples mesmo. É para dizer assim, como é que eu posso dividir a lei orçamentária? Orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Sempre lembrando que eles são capítulos dentro da lei, então eles fazem parte da lei orçamentária e não são tratadas em formas em separado, tá bom? Todas fazem parte ali do mesmo processo, ok? No orçamento fiscal, eu tenho os gastos referentes aos poderes da União, todos os poderes da União, inclusive seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Aqui deixa eu logo fazer um adendo com você, que é tanto da administração direta quanto da administração indireta. Aqui a gente está falando das sociedades de economia mistas, das empresas públicas, ok? Perfeito? Então, tanto da administração direta quanto indireta. A gente está falando das autarquias, fundações, todo mundo aqui vai estar basicamente dentro do orçamento fiscal, tá bom? Beleza? Então ele fala só, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, tá bom? Quando a gente fala dessas sociedades de economia mista, dessas entidades, basicamente, a gente está falando daquelas que são dependentes, aquelas que precisam do orçamento do governo ali para poder subsistir, tá bom? Então, se eu sou uma entidade que eu ainda preciso do governo, preciso do dinheiro do governo, consequentemente, tá? Eu vou estar aqui nesse orçamento fiscal. Se eu sou uma autarquia, por exemplo, que eu já não preciso, que eu me auto-administro, eu não vou estar aqui, tá? Eu vou aparecer de tempos em tempos, tá bom? Vou te mostrar quando, por exemplo, quando o governo tiver interesse de investir dentro daquela autarquia ou daquela sociedade de economia mista. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele se auto-administra. Então, você não vai ver, por exemplo, o orçamento dele aqui em orçamento fiscal, tá bom? Mas imagina que o governo decidiu colocar mais dinheiro para aumentar o capital lá do Banco do Brasil, para fazer o Banco do Brasil crescer ainda mais. Aí, nesse caso, este valor vai ser considerado investimento. Tá legal? Beleza? E aí, nesse caso específico, esse valor vai aparecer lá para o Banco do Brasil em orçamento de investimento, tá bom? Então, orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, tá bom? Beleza? Ó, por exemplo, eu estava verificando uma questão. Na questão dizia basicamente assim, o governo decidiu liberar um recurso para pagar a folha de funcionário. Folha de funcionário de um Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, ela não é investimento, tá ok? Beleza? Agora, se eu tivesse pegando dinheiro daqui do governo e querendo aumentar o patrimônio líquido lá do Banco do Brasil para fazer o Banco do Brasil emprestar, de repente, mais dinheiro, aí sim é uma forma de investimento. Então, é o governo investindo em empresas públicas. Nesse caso, apareceria aqui em orçamento de investimento, ok? Se o Banco do Brasil precisasse de recursos para pagar os seus funcionários, nesse caso ele apareceria em orçamento fiscal. Mas como atualmente ele se administra, ele não vai aparecer também em orçamento fiscal. É só aquelas que são dependentes, aquelas que precisam do dinheiro do governo, tá bom? A hora que infelizmente, se acontecer do Banco do Brasil ficar ruim financeiramente, precisar de recursos, aí ele volta e começa a ingressar aqui no orçamento fiscal, tá bom? Beleza? Outro caso também é o orçamento da Seguridade Social. No orçamento da Seguridade Social, eu tenho gastos aqui com saúde, previdência e assistência social. Então, de novo, saúde, previdência e assistência social, tá? Então, todo gasto que eu tenho com saúde, com previdência, tá legal? Ou assistência social, eu vou colocar aqui no orçamento da Seguridade Social. Então, vai abranger todas as entidades e órgãos já ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Já falando dos fundos de pensões, dos aposentados, ok? Aí todos vão estar aqui no orçamento da Seguridade Social, tá bom? Beleza? Então, assim, tem até uma regra bem simples, tá? Se não é o governo investindo, se não é o governo tendo gastos com saúde, com assistência social ou previdência, tudo vai entrar em orçamento fiscal. Tá legal? Beleza? Sempre lembrando que eu só vou para o orçamento fiscal quando eu dependo do dinheiro do governo. Quando eu não dependo, eu não vou aparecer aqui. Tá bom? Beleza? E orçamento de investimento é toda vez que
o governo quiser investir dinheiro lá naquela estatal. Então, quer colocar, quer aumentar mais o recurso, aumentar mais a participação, quer investir mais, aí entra como investimento, tá bom? Beleza? Show de bola, vamos para cá. Aqui a gente também tem aquele mesmo rito. Inclusive, esse rito, ele é igual ao do PPA, tá bom? Então, ó, grava aí. Se você grava o rito do PPA, tá bom? Você grava o rito da lei orçamentária anual, porque eles são iguais, tá bom? Então, você gravou do PPA, não gravou? Então, é a mesma coisa para a lei orçamentária anual. O que é diferente é o da LDO, tá bom? Então, olha lá para cá. Então, ó, tem que mandar até o dia 31 de agosto ao Poder Legislativo. Quanto que isso aqui dá, professor? 4 meses antes do término do exercício. É igualzinho do PPA. Então, mais uma vez, poxa, deu um branco na prova, mas tu conseguiu lembrar do PPA? Se tu lembrou do PPA, tu lembrou da LOA, porque é o mesmo rito de envio, né? O Poder Executivo manda até o dia 31 de agosto para o Poder Legislativo e o Poder Legislativo tem que aprovar, ok? Aprovar, ó, até o dia 22 de dezembro, que seria até o final da sessão legislativa. Tá ok? Beleza? Ah, professor, mas aí eles não conseguiram aprovar até o dia 22 de dezembro. O que, que vai acontecer no caso desses? A gente vai começar o ano com um orçamento baseado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? E aí, basicamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias já prevê essa situação e ela permite que se gaste um dozeavos do orçamento para algumas despesas específicas só para não parar o governo mesmo, tá bom? Só para não parar. Então, ela vai dizer uma série de despesas, vai permitir que se gaste com aquilo, tá bom? Só que é só realmente para dar tempo de que eles sentem lá e resolvam e coloquem e aprovem a lei orçamentária, tá bom? Alguns casos já aconteceu isso, inclusive, tá? A gente começou o ano apenas com alguma aprovaçãozinha lá, sabe? Uma orientação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de alguns gastos, tá bom? Beleza? Mas é uma exceção da exceção da exceção, tá ok? Não é para acontecer, tá? Show de bola? Olha lá, o projeto da lei orçamentária deve ser encaminhado ao Congresso Nacional 4 meses antes do término do exercício financeiro, ou seja, até o dia 31 de agosto de cada ano, tá legal? Então nota que todo ano você vai ter uma lei orçamentária anual, tá ok? Devolvido ao Poder Executivo até o final da sessão legislativa, ou seja, até o dia 22 de dezembro do exercício de sua elaboração, ok? O projeto de LOA deve ser encaminhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, né? O que é isso, professor? Você vai ter ali, junto à lei orçamentária, basicamente anexos informando, né? Dizendo sobre quais não digo assim os malefícios, tá? Mas o que vai acontecer, tá? Em caso de, por exemplo, isenções de tributos, anistias de valores, qual é o impacto disso, tá bom? Então, por isso que ele vem falando assim, deve ser acompanhado de demonstrativo regionalizado sobre o efeito, ou seja, o impacto de repente, perdoar alguma dívida, isentar alguma dívida, ou baixar um tributo, ou aumentar um tributo, tudo isso já vem ali informando na lei orçamentária anual. Por quê? Porque eu tenho que fazer ali um aviso, né? Olha, a gente estava esperando que a gente receberia uma receita de 2 trilhões, mas nós reduzimos aqui a carga tributária em 1%, e isso vai diminuir a previsão da nossa receita, ou até aumentar, porque geralmente quando diminui a tributação, você tem um aumento, né, do consumo, consequentemente você acaba consumindo mais, e quando consome mais você paga também imposto, tá legal? Então, assim, vai depender, e aí, no caso, se toda vez que houver isso, né, aumento de tributo, redução de tributo, isenção, anistia, né, ou coisa parecida, eu tenho que mostrar isso de acordo com a região, inclusive, dos impactos naquelas regiões específicas, tá bom? Tudo isso vai na lei orçamentária anual. Show de bola? Bora fazer algumas questões para ver se a gente consegue gravar tudinho? Olha só, uma questão da Sesgan Rio. A área de orçamento e finanças é fundamental no planejamento governamental e seus instrumentos estão previstos na Constituição Federal. Nesse sentido, e segundo posição definida pelo Tribunal de Contas da União, tem natureza de planejamento orçamentário estratégico. Galera, falou de planejamento orçamentário estratégico,
a gente está falando de planejamento de médio prazo, a gente está falando do plano plurianual, tá bom? Então, o que eu tenho lá? Um planejamento, né, para os próximos 4 anos, em que eu vou falar as diretrizes, os objetivos e as metas para as minhas despesas, ok? Isso falou de planejamento, falou de plano plurianual. Então, não é a lei orçamentária, não é a lei de diretrizes orçamentárias que vai orientar a LOA, tá bom? A gente está falando da letra C, plano plurianual, ok? Olha a segunda. O modelo orçamentário definido pela Constituição Federal, né, de 88 é composto por 3 instrumentos independentes. Aí eu tenho o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, tá bom? Lembrando que não é porque não tem lei aqui na frente que ela não é uma lei, tá? Então, o plano plurianual é uma lei, tá ok? Cuidado com isso aqui, tá bom? Apesar de não estar lá no nome, tá? Mas não deixa de ser uma lei. Tem que ser aprovada pelo Congresso, tá? Ó, no processo orçamentário brasileiro, letra A lei de diretrizes orçamentárias é o instrumento que estabelece os procedimentos para a elaboração do plano plurianual e da lei orçamentária anual. Galera, não. Eu tenho realmente a lei de diretrizes orçamentárias como um instrumento que vai falar os procedimentos, as diretrizes, de como vai ser elaborado, mas não vai dizer relacionado ao plano plurianual. Tá legal? Vai dizer referente à lei orçamentária anual. Então eu vou orientar, o que a LDO é? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma orientação para quem vai fazer a lei orçamentária, beleza? Mas ela não vai orientar a criação do plano plurianual. Primeiro eu crio o plano plurianual e do plano é que eu vou ter fazendo a minha lei de diretrizes orçamentárias. Por isso eu tenho uma regra, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, tá bom? Beleza? Então falar que ela orienta o plano plurianual tá errado, tá bom? Até porque o plano plurianual vem na frente da lei de diretrizes orçamentárias. Letra B. A lei de diretrizes orçamentárias é elaborada no primeiro ano de gestão e vigora até o fim do primeiro ano da gestão subsequente. Gente, se eu pegar esse prazo aqui, tá falando que é 4 anos. E a lei de diretrizes orçamentárias, ela é anual. Lembra que ela é de médio prazo? Então, todo ano eu tenho uma lei de diretrizes orçamentárias e todo ano eu tenho uma lei orçamentária anual, tá bom? Então eu tenho uma LDO e uma LOA, uma cada ano, tá? Mas eu só vou ter uma PPA que vai ser para os 4 anos, tá? Então a lei de diretrizes, eu não crio uma e ela fica por 4 anos. Eu crio uma e ela vigora por 1 ano, tá bom? Então isso aqui tá errado, tá? Na verdade, eu acho que o que ele estava se referindo aqui era o PPA. Se aqui tivesse escrito PPA, estava tudo bonitinho, aí estaria correto. Letra C. Lei orçamentária anual é o elo entre o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Errado, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho PPA de um lado, lei orçamentária do outro e no meio a LDO. Então a LDO, ela é justamente a ponte de ligação entre o PPA e a LOA, tá bom? Beleza? Não é a LOA que está no meio. A LOA está de um lado, a PPA está do outro e no meio está a lei de diretrizes orçamentárias. Então a lei orçamentária anual, ela não é esse elo entre plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Tudo isso aqui está errado. Tá ok? Beleza? Vamos para cá então, vamos continuar procurando essa questão. Vamos aqui à letra D. O plano plurianual estabelece diretrizes, objetivos e metas. Lembra do DOM? Diretrizes, objetivos e metas, ok? Da administração pública para investimentos, tá bom? E despesas de custeio decorrentes deles. Professor, o que é essa despesa de custeio? Lembra da despesa de capital? Que eu vou criar algo novo, tá legal? A despesa de capital pode ser chamada de despesa de investimento. E tudo que eu crio de novo, eu tenho que ter custeio para isso. Eu tenho que custear a manutenção daquilo que eu criei novo. Então, se eu criei, por exemplo, um novo hospital, eu tenho custos, que são custeios, para poder manter aquele novo hospital funcionando. Essas são as despesas de custeio, tá bom? Então, isso aqui é uma outra forma de falar também. Despesas delas decorrentes, ele só citou aqui que o despesas delas decorrentes desses novos investimentos é o custeio, né? Que é justamente o nome que a gente dá para custos para manter um determinado tipo de serviço, tá? Então, se eu crio um novo estádio de futebol, eu vou ter custos para manter aquele estádio de futebol funcionando. Se eu crio, por exemplo, uma nova usina da Paz, eu vou ter uma série de custos que a gente chama de custeio para manter aquilo funcionando, tá bom? Então a resposta, já tenho aqui a minha resposta, letra D. Letra E.
o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais da União são elaborados em separado da lei orçamentária. Foi exatamente aquilo que eu te falei. Não deixa falar que por a gente ter lá, sei lá, 3 capítulos dentro da lei orçamentária, eles são feitos de forma separada. Não, eles são feitos de forma juntas. Tá? Não existe esse negócio de ter, por exemplo, um dividido por um lado, outro dividido por outro. Não, todos fazem parte da lei orçamentária. Então, dizer que são elaborados em separado tá errado, tá bom? Beleza? Então, já tenho a minha resposta aqui da segunda questão, letra D. Ok? Show de bola? Letra D. Vamos para a terceira, né? Quanto ao orçamento público no Brasil, Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, Plano Plurianual, Diretriz Orçamentária, parará, julgue os itens, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal. Boa, né? Metas e prioridades da Administração Pública Federal. Estabelecerá as diretrizes de política tributária e as respectivas metas, tá bom? Ele só trocou aqui a palavra fiscal, que é o que a gente falou, pela palavra tributária, tá bom? Para ficar mais difícil, para o cara, mas eu gravei tributária. Não, eu gravei fiscal. Aí apareceu tributária. Então, a atividade fiscal ou tributária é a mesma coisa, você está captando recursos através de tributos, tá bom? Beleza? Em consonância, a trajetória sustentável da dívida pública. Uma das coisas que a Lei de Diretrizes Orçamentárias mais fala é que deve ter equilíbrio entre receita e despesa. Então, eu não posso ter, de repente, uma despesa maior do que a minha receita. Então, tem que ter o equilíbrio, tá? A gente sabe que isso aí é só um sonho, né? Mas a nossa lei, né? A lei orçamentária não é muito bonita, né? Então, ela fala de forma bem bonita de que, no Brasil, as despesas não podem ser maiores do que a receita. No máximo que pode acontecer é receita igual a despesa, no máximo, né? Só que a gente sabe que na prática não é bem assim, mas na prova ele quer saber a teoria, então você marca a teoria, tá bom? Beleza? Olha lá. Disporá sobre alterações, muito importante gravar aqui, ó. Ficar de olho direitinho para ver se ele não falou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias está autorizando um determinado tributo, ou diminuindo, ou aumentando, tá bom? Então, está apenas falando sobre alterações na legislação fiscal, tá bom? E estabelecerá a política de amortizações das agências financeiras de fomento. Peraí. Estabelecerá a política de amortização? Não, esse erro, olha só, cara, estava bem escondidinho, bem aqui, ó. A palavra amortização, tá bom? Na verdade, a gente está falando da política de aplicação das agências de fomento. Tá? O erro da palavra aqui não é amortizar, é aplicar. É como o BNDES vai emprestar o dinheiro, como o Banco do Brasil vai emprestar o dinheiro, como a Caixa Econômica vai emprestar o dinheiro. Então, a gente está falando, na verdade, aqui de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e não da amortização, né? Do pagamento das suas dívidas. Não faz sentido, tá bom? Então, olha só, tava tudo bonitinho, cara, olha, tudo lindinho, mas ele mudou uma palavrinha e fez a questão ficar toda errada. Então, fica de olho nisso, tá bom? A gente tem que ser bem detalhista se isso aqui cair na prova. Tá legal? Beleza? Então, essa questão tá errada. Vamos à quarta, tá? A lei que institui o plano plurianual, bora marcar, tá? Estabelecerá de forma regionalizada, perfeito, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Perfeito. Falou do dom. Ok? Para as despesas de capital, tá bom? Que ali naquela última questão ela chamou isso aqui de investimento. Claro que se você está criando algo novo, né? Um novo serviço, uma nova estrada, né? Você está fazendo um investimento, tá legal? E outras delas decorrentes. Essas outras delas decorrentes são as despesas de manutenção desses novos investimentos, que também lá na última questão ele chamou isso aqui de custeio. Despesas de custeio. Beleza? E para as relativas aos programas de duração continuada. Então tá tudo bonitinho, tudo lindo, tudo perfeito. Então essa questão tá certa, tá bom? Vamos ver a resposta então? Certa, perfeito, galera. Tudo redondo, show de bola. Bom, então a gente termina a nossa aula por aqui.
Espero que você tenha gostado da disciplina, uma disciplina muito bacana, muito legal de você entender, tá bom? Mas realmente o nosso foco tem que estar dentro daquelas matérias onde realmente elas têm mais cara de banco, tá bom? Então, assim, como eu te falei, é bom saber para ficar preparado, mas não é uma matéria, um assunto que vem sido recorrentemente cobrado em provas da área bancária. Não quer dizer que na época que você está fazendo a sua prova, isso não passou a ser, tá legal? Então, tô te deixando essa dica para o futuro, não deixa de estudar isso aqui não, tá legal? Por quê? Porque nas áreas jurídicas onde essa matéria cai, ela tem muita questão sobre isso. Tem muita questão sobre isso. Tá bom? Então fica de olho, toma cuidado e continua estudando, tá bom? Não desiste. Eu sempre falo isso no final das minhas aulas. Continua. Visualiza o teu objetivo, tá bom? Visualiza o teu objetivo. Poxa, professor, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero colocar minha filha no colégio. Então, sabe o que você tem que fazer? Tem que fazer como eu vi uma moça fazer hoje. Ela pegou uma foto do carro que ela vai comprar. Olha só, olha o que ela fez. Ela pegou uma foto, deixou desse tamanho, ok? E lá no cantinho onde ela estuda, ela pregou a foto do carro que ela vai comprar quando ela passar na prova da... Acho que ela está fazendo Caixa Econômica. Então, na prova da Caixa, tá legal? Então, assim, isso é visualizar. É visualizar onde eu quero chegar. E aí, quando eu estou muito cansado, exausto, às vezes até procrastinando, quando eu olho aquela foto, eu volto para o meu foco. Eu me lembro, cara, é por isso que eu estou estudando. E aí volta aquela força de novo para estudar, tá bom? Então tenta visualizar isso. Poxa, teu sonho é colocar teu filho no melhor colégio aqui em Belém, por exemplo. Ah, no Maple Bee, que é para criança, né? Trilingue, o caramba, não sei o quê. Então vai lá, bate uma foto lá da onde tu vai colocar teu filho e já bota lá na tua área de estudos, entendeu? Então isso é para você visualizar aonde você quer chegar. E eu tenho certeza que o estudo vai fazer você viver coisas que você jamais pensou em viver na sua vida. Tá bom? Beleza? Continue estudando, continua na força. Sabe que se você tiver alguma dúvida, chama o pai, que o pai resolve, tá bom? Tchau, galera. Forte abraço, tchau. Fui.